Bom dia. Ai, bom dia. Liuba, bom dia. Bom, você não é contra eu passar a noite aqui, não é? Bom, deveria ter me falado. Eu teria saído mais cedo. Eu pensei que fosse óbvio. E você não vai trabalhar? Você disse que estava com problema com os pedidos? Só quem trabalha no pronto-socorro se levanta tão cedo, Liuba. A propósito, você também não deveria fazer isso. A hipoteca já está paga. Eu não vou deixar você passar fome, tá? Obrigada, mas eu amo o meu trabalho. Além disso, eu ainda tô devendo o apartamento ao Kírio. É sério? Ele quer te colocar em dívida? Que cavalheiro. Nikita, Alicia, se arrumem. Eu já tô fazendo isso. Eu comprei um carro novo. Então hoje eu vou dar uma carona pra todo mundo. Nikita, o papai comprou um carro novo, filho. Nossa! Olha, hoje eu posso levar o Nikita. Não, hoje eu faço isso sozinha. Mas obrigada pela ajuda. Tá tudo bem, tchau. Oi, Igor. Quanto tempo? E aí, Marina? Há muito tempo a gente não se vê, né? Você não mudou nada. Como? Lindo e muito charmoso. É que a Liuba tava espalhando boatos de que você tem problemas no rosto. Eu tinha, mas consegui me recuperar. É bom saber disso. Sim, foi meio complicado. Sabe quanto ferro tem em minha mandíbula? Eu posso mastigar nozes e abrir cerveja com meus dentes. Como eu sinto falta das suas piadas. Vocês vão voltar a ficar juntos? Eu não sei, bom. Parece que a Liuba quer me substituir por um engomadinho. Ela é uma burra. Ela troca um cara normal por algum tipo de idiota. Nós sabemos de onde vem esse dinheiro. Precisamos ir juntos a um lugar legal. Como nos velhos tempos. Pra onde? Eu ligo pra você. Até logo. Eu não entendo. Não entendo. Senhorita Liuba, eu não entendo. Só isso. Não faz nenhum sentido. Como colocou as vírgulas no lugar errado? Esses erros são seus, tá? Agora estamos enfrentando uma auditoria na Receita Federal. Com sorte, receberemos apenas uma infração. Toda a documentação está em ordem, não se preocupe. Claro, pra que ter medo? Não tem motivo pra isso. Eu vi o seu relatório pra Receita Federal. Despesas de 5 mil pro seu marido no hospital. Eu tenho os dados e no meu computador tá tudo perfeito. Claro. Agora eu e a agência temos que informar todo o departamento fiscal. Olha, a conversa acabou. Solicite uma licença pra você. É melhor do que enfrentar uma demissão. Você tá pensando em me substituir? Você me obrigou a isso depois dos erros. Ah, já sei. A Marina concluiu o curso de contabilidade ontem. Ela fica no seu lugar. Pelo menos durante a inspeção. Por enquanto é urgente resolver essa questão com a Receita. As informações estão todas no meu computador. Sim. Chame os inspetores e descubra tudo o que você precisa. Sim. Queremos saber o motivo da inspeção. Foi recebida uma denúncia anônima contra a senhora. Denúncia anônima? Sim, e com muitos detalhes. Que os salários estão em envelopes para pessoas físicas, que os fundos são retirados por meio de empresas de fachada. Liuba Krapivin, eu confio em você, mas também tenho chefes. Temos que reagir. Prepare-se. Eu tava com muita raiva dos meus pais. Porque eles me deixaram, me abandonaram. E eu comecei a fazer todo tipo de besteira. É por isso que eu era pego o tempo todo. Como você começou? Não vamos entrar em detalhe, porque eu não quero me lembrar. Eu me odeio por isso.
Olha. Oi, pequeno. Quem te deixou aqui? O que a gente faz? Ele tá com a pata machucada. Temos que ir para um abrigo. Eu conheço um. Trabalhei lá por 5 anos. Voluntária. Tudo que você precisa fazer é chamar um táxi. Mas um táxi com um cachorro... Deixa eu ligar pro meu pai. Tá bom, pode ligar. Ele não tá atendendo. Eu vou ligar pra minha avó. Oi, vó. O que foi? Não entendi nada, Alicia. O papai tá em casa? Não, seu pai não está em casa. O que aconteceu? A gente encontrou um cachorro Fala aqui. mais alto. Pode ajudar a gente a levar um cachorro pra um abrigo? O quê? Um cachorro? Que cachorro? Liuba? Olá. Lera? Oi. E eu pensei que era a única do grupo que sobrou. Sim, eu não moro muito longe daqui. Estava indo para a loja do Kirill. Por sinal, ele adora caminhar. Ele ainda não a levou para passear em Moscou à noite? Não, ele nunca fez. A propósito, quando foi a última vez que falou com ele? Por algum motivo, não consigo contato. Hoje de manhã, o caso dele foi cancelado. Entendi. O que você entende? Eu o conheço bem. De qualquer forma, ele não ficaria em silêncio assim. Eu não tô entendendo nada. Vá até ele, pergunte a ele e descubra o que aconteceu. Ele tem problemas que aparentemente não te contou. E ele não dirá se você mesma não perguntar. Obrigada pelo conselho. Olha, muito obrigada pela carona. O abrigo disse que se ele tivesse demorado mais, poderia ter morrido de desidratação. Obrigada, vovó. Como não ajudar um cachorro tão bonito? Preciso pensar sobre isso. Talvez o leve para casa. Curaria sua pata e seria uma boa companhia. Bom, não faria mal algum ter um animal de estimação. Você pode almoçar com a gente, depois te levaremos para casa. Tá bom. O que você quis dizer com levar o cachorro para casa? Estou feliz por ter ajudado. Você e sua neta se parecem. Ela é tão linda quanto você. E com certeza já vi a amiga dela em algum lugar. Vamos para um novo endereço. Por favor, me leve ao jardim de infância em Poltava. Vovô, pensa nisso. Pega um cachorro pra você. Vai ter companhia pra não se sentir mais tão sozinho. Eu também queria ter um, mas a minha mãe Sim, não deixa. provavelmente precisa de 2 quilos de comida por dia, então não se atreva. Vovó! Oh, meu filhinho. Boa tarde. Victor, amigo de Larissa Caprivin. E você, pelo que estou vendo, deve ser a Liuba. Eu não ia vir, só que a Alicia precisava de ajuda, mas como sempre você não atende o telefone... Mas, vovó, eu nem sequer liguei pra mamãe. Por que incomodar ela? Olha, mãe, tá tudo sob controle. O vovô Vitor nos salvou. Alicia, me chame de Victor. Pra mim, avô é demais. Ainda sou jovem, não é verdade? Avô é por carinho, não tem a ver com idade. Já vamos embora. Vocês não querem ficar pra jantar? Eu poderia preparar alguma coisa gostosa, não é problema nenhum. Isso, fica, vovó! Claro que eu fico, Nikita. Esse é o Victor. Eu sou o vovô Victor. Você tá bem, campeão? Gosta de excursões? Não, só com a vovó. Deixa que eu ajudo. Oh. Mãe, por que faz tantos sanduíches, hein? Victor e seus filhos vão se encontrar para fazer uma excursão. Que excursão? O Nikita tem que ir pro jardim de infância. Nikita precisa estar com a vovó, de quem foi separado bruscamente. Viu como ele perdeu peso? Ah, você tá exagerando, mãe. A propósito, quando vai se mudar?
E para onde eu vou me mudar? Bom, onde mais, volte para sua esposa. O outro desapareceu e seus problemas também. Sobre o seu golpe, acho que você entendeu tudo. É hora de parar de fazer coisas estúpidas e reunir a família. Ela precisa de tempo, mãe. Não é tão simples. Eu não posso voltar assim. Quanto tempo? Até sair o divórcio? Precisa agir? E eu faço como? Ah, você sabe como. Cuidando dela. Faça ela lembrar porque ela já amou você e mostre a ela que está lá. Ei! Ok. Ei, posso te levar? Foi bom encontrar com eles. Farei algumas compras agora que as crianças não estão. Eu sinto muito, mas a minha mãe acaba de encontrar um neto perdido. E hoje ela não está disposta a se separar dele, então ela quer levá-lo para a casa de campo. A dos seus pais? Bom, nós sonhamos com isso há muitos anos. Você se lembra? Ter filhos de novo, sem obrigações, sem dívidas. Irmos juntos de trem, beijar na casa de campo da minha mãe, você lembra? Eu não vou te beijar. E pelo que eu me lembro, a sua mãe vendeu a casa de campo faz muito tempo. Vendeu para uns amigos, então podemos fazer um piquenique no campo e voltaremos à noite, eu te prometo. Tá bom. Eu acho que eu posso pular. Você tá louco? Eu não vou pular isso. Ah, não se preocupe. Eu sei onde está a chave. Não. Bom. Eu acho que pular não seria uma má ideia, né? Para de insistir. Eu não vou fazer isso. Não tô te reconhecendo. Onde está o espírito aventureiro? Ele parece ter desaparecido de você, não é? Muito bem, senhorita. Pelo menos deixar a chave da casa, não é? Tudo continua igual. Nunca pensei que voltaria a ver tudo isso. O piano da minha bisavó. Sim. Só nós que mudamos. Você ficou ainda mais bonita. O que você falou sobre o piquenique? Bom, eu vou pegar as compras no carro. Eu vou cuidar do fogo. Tá bom.
Algumas coisas mudaram aqui. Tinha cerejas crescendo ali e havia 2 macieiras aqui, lembra? Eles cortaram todas as árvores. Reformaram. Elas nem eram velhas. Só precisavam de espaço. Agora, no lugar, podem plantar canteiros de flores. Ou fazer uma piscina. Sempre achei que nós 2 gostávamos dessas árvores. Sinceramente, desde criança, eu não suporto maçãs ou cerejas. Igor, me leva para casa, por favor. Tem certeza? Mas nós acabamos de chegar. Olha, se você não quiser, não vai acontecer nada. Eu só vou me sentar ao seu lado para guardar o seu sonho. Igor, eu tô muito feliz que tudo deu certo para você e que voltamos a conversar normalmente. Mas não somos mais um casal. Parece que você ainda está ofendida. Eu entendo que eu sou muito culpado perante você. Mas eu tô pronto para esperar quando você quiser voltar. Eu também achava que eu estava ofendida. Agora eu percebi que nós não estávamos realmente juntos há muito tempo. E isso não se trata só de você. E de quem mais? Ele te abandonou. Te deixou e nem sequer disse adeus. Por favor, me leva para Moscou. Eu só quero falar com ele e saber o que aconteceu. Você é muito burra. Entendi. Eu vou sozinha. Chegou a tempo do último trem. Não vai a lugar nenhum sem mim. Me deixa Vem aí. aqui. Eu disse para me soltar. Corre! Corre, sua patética. Deveria perguntar a ele por que se aproximou de você. Como assim? Ele foi o culpado pelo acidente. Você sabia que foi ele quem deixou seu marido e o seu filho bem no meio da estrada? Não acredito. Vai lá e pergunta pra ele. Liuba? Entra. Tá sozinho? Tô, como sempre. Você tá com frio? Quer um pouco de chá? Não, eu não ficarei por muito tempo. Eu só quero te perguntar. Você que dirigiu o carro no dia do acidente? Sim, é verdade. E você fugiu do lugar. Isso. Eu tava assustado. Me usou pra vigiar o caso e não suspeitarem. Quando eu te conheci, não foi assim. Com certeza. Foi amor à primeira vista. Eu só queria admitir tudo. E queria oferecer o meu apoio. Mas acontece que, quanto mais tempo passava com você,
Mas eu percebia que você iria embora para sempre se eu te contasse tudo. Por favor, me perdoa. Eu não posso simplesmente deixar você partir. Eu te perdoaria em tudo. Do acidente e do fato de estar com medo. Mas você me enganou. E isso eu não aceito. Eu vou te devolver o seu dinheiro assim que eu vender o apartamento. E quanto ao Igor, eu vou pessoalmente garantir que ele te deixe em paz e você nunca mais vai ver a gente. Adeus. Liuba! Liuba! Que droga! Não fique triste, senhorita. Tudo vai passar. Mas tem que seguir em frente com a sua vida. Sim, é verdade. Temos que seguir. Não entendo o que você quer de mim. Você é um homem adulto, trabalha, alugue um apartamento. Pelo que sei, Liuba nem pediu pensão alimentícia. Com certeza ajudaria as crianças, mas quando me recuperar, mãe? Olha, preciso do dinheiro para isso. Preciso comprar mercadorias e alugar um armazém. Você sabe muito bem que não tenho mais dinheiro. Ao longo dos anos eu lhe dei tudo. Você tem um apartamento. Este apartamento é necessário para os meus netos que você deixou sem teto. E o que eu tenho a ver com isso? Foi a Liuba quem vendeu o apartamento. Quem sabe se pensasse em alguém além de você mesmo, tudo seria diferente. Então quer deixar seu próprio filho na rua, não é, mãe? Talvez eu pensasse nisso se você não tivesse se tornado tão egoísta. Sinto muito, tenho que ir. Eu não vou deixar assim, mãe. Pelo menos um quarto do apartamento é meu. Então eu vou chegar tarde hoje. Eu vou ajudar a Lisa no abrigo. Convida ela para jantar. Eu quero conhecer sua amiga. Tá bom. Eu já vou indo lá. Tchau, pequeno. Tchau, vovó. Tchau. Tchau. Liuba, nesse novo cargo, você é a chefe do departamento. Deve chegar bem cedo. Um bom chefe acorda mais cedo que todo mundo e vai pra cama mais tarde. Mas o salário é o dobro e juntaremos para um novo apartamento. Sim, isso seria muito bom. E esse Kiryu que causou o acidente? Mamãe! O quê? Onde tá o tio Kiryu? Por que ele não vem mais aqui? Tio Kiryu acabou se revelando uma má pessoa que só usava sua mãe para coisas ruins. Larissa. Que foi? Não podemos esconder a verdade do menino. Mas o tio não tava lá. Uma mulher que tava. Não me lembro o rosto dela. Espera aí, eu me lembro dela. Outra vez? Vai? Isso. Oi? Opa! Fofinho! Kiryu não é apenas meu irmão. Ele é minha mãe e meu pai. É que os nossos pais morreram quando eu era muito jovem. Eles não deixaram nenhum dinheiro pra gente e ele era um excelente aluno. Ele passou em todas as universidades. E ele teve que sair por minha causa. Ele tinha 2 empregos, fazia cursos por correspondência e descarregava caminhões à noite. Ele ganhou dinheiro a vida toda só pra não me colocarem num orfanato. Ele sempre me livrou de todo tipo de problema. Naquele dia eu perdi a paciência de novo. Eu liguei pra um amigo e
De qualquer forma, eu só acordei quando eu percebi que os 2 carros bateram por minha causa. E eu fugi porque eu tive medo. Por que você não foi até a polícia se confessar? Porque o próprio Kiryu me proibiu. Ele me disse pra calar a boca. Que eu já tinha tido um caso assim e que se eu fizesse novamente seria presa pela polícia. E nesse estado não seria possível ir até um centro de reabilitação. Entendi. Que bom que tudo tá esclarecido. Ele tá com problemas por minha culpa. Ele parece sempre preocupado. E eu não vejo muito ele em casa. Ele tá sempre em reuniões, tentando melhorar as coisas. E isso me preocupa. Sinto muito. Olá, como vai? Tudo bem? Nos vemos em breve. O que você está fazendo? Kiryu. Você esqueceu que hoje você tem uma entrevista de emprego? Eu não vou. O que você quer dizer com não vai? Eles vão me dar um contrato. Então, não vejo sentido. Não se preocupe. A verdade é que eu cansei de pagar tudo sozinha. Bom, pensa. Por que eu deveria trabalhar por centavos agora? Se em 6 meses tudo vai mudar e eu estaria entrando em um bom negócio. Você tem que ter um pouco mais de paciência, hein? Oh, olha isso, e agora olha isso. começamos a segunda rodada. Por 500 procuramos uma